Pessoal, olá. Vou falar sobre o papel das redes sociais no processo democrático. Tá? Eu vou partir da ideia de esfera pública lá em Habermas. Habermas vai dizer que a esfera pública é um espaço em que vai haver a comunicação de determinados conteúdos com o objetivo de tomada de decisões, certo? Então, vai ser um espaço para tomar as decisões com acesso às pessoas, né? Um espaço público para isso. E quando a gente está falando de tomar as decisões da sociedade, a gente vai falar de democracia. Mas a democracia, ela vai além da democracia representativa. Se a gente pegar lá o Paulo Bonavides, ele vai falar que a democracia representativa é uma forma de dominação da elite para desfrutar do poder em proveito próprio. Tá? E aí essa democracia representativa, ela vai provocar duas coisas. Ela vai provocar a figura do cidadão episódico, que quer dizer, aquele cidadão que ele vai apenas ah, se tornar cidadão no momento do voto, tá? Então ele vai aparecer de vez em quando, a cada 2 anos no Brasil, vai lá e vota. E esse cidadão que é completamente alheio ao processo político nacional. Tá? Então ele não sabe o que acontece, isso é assunto para político, e aí ele não se importa com isso. Tá? Isso não é o desejável, certo? Aí o Manuel Castells, ele vai falar que a degradação das condições materiais da vida e a crise de legitimidade dos governantes faz com que as pessoas tomem as coisas por suas próprias mãos. Tá? E até mudam os governantes. E aí ele fala, ele é um teórico importante, que ele vai falar sobre movimentos sociais. E ele tem um livro bem bacana que ele vai falar dos movimentos sociais em rede. Ele vai falar redes de indignação e esperança. É um livro que ele tem. Tá? E ele fala desse trabalho, ele discute lá no livro dele, ele vai mostrando determinados movimentos sociais que se utilizaram de redes sociais. Tá? Bom, aí o Paulo Bonavides ele vai trazer a ideia de democracia participativa. Ele vai falar que a democracia é um processo de participação dos governados na formação da vontade governativa. Então ele vai falar, olha, eu só tenho democracia quando os governados participam. Senão não é democracia de verdade. Tá? E aí o Habermas ele vai trazer isso também lá no volume 2 dele, que ele vai falar sobre a autolegislação. Tá? Enquanto sujeitos de direitos, os indivíduos eles vão atuar, e isso tem que ser uma praxis, a autolegislação, para que eles se sintam inseridos no processo político. Tá? Isso é muito importante. Isso tem a ver com a participação democrática, que é o que a gente quer tratar aqui. Bom, a Yochai Benkler, ele vai usa uma expressão, né, ele pega lá de Habermas essa ideia de esfera pública, e ele vai falar agora de esfera pública conectada, que ele vai falar dos usos das tecnologias da informação, que elas vão provocar um alargamento na autonomia dos indivíduos em 3 níveis. O aumento da capacidade de fazer mais por nós mesmos, quer dizer, nós podemos fazer muitas coisas e nos ajudar, e ajudar a sociedade. Aumentar a cooperação no que ele chama de afiliação fraca. Essa afiliação fraca é quando não há nenhuma conexão entre esses associados, essas redes de colaboração. Tá? E aí ele vai falar também do aumento da capacidade de fazer mais em organizações formais que operam fora do domínio do mercado. Então ele vai falar, olha, a sociedade ela pode participar e os veículos de comunicação digitais eles têm muito a contribuir nesse processo. Tá? O professor Bolzan e a professora Edilene, eles escreveram
capítulo do livro, desse livro aqui, ó, Democracia Sequestrada, e aqui eles falam ah, dessa atuação, dessa expansão da participação por meio de redes sociais, porque elas não levam em consideração barreiras físicas, tá? Isso facilita, a gente tem a instantaneidade da circulação de informação, quer dizer, eu posto uma informação agora aqui, e isso pode circular o mundo, tá? a, a supressão de, né, a gente falou, a supressão de barreiras e a sensação de colaboração direta com o representante político. Né? Por quê? Porque por meio das redes sociais é possível que o cidadão comum tenha acesso ao seu representante, ao legislador, por exemplo, né, ao deputado, ao senador. Então, por meio da rede social, isso é possível. Né, e fisicamente isso é difícil acontecer. Bom, então, existe, com o uso das redes sociais, possibilitando a participação da sociedade, surgiu esse conceito de e-democracia, né? Democracia eletrônica, democracia digital. Né? E aí essa democracia digital, ela, ela pode ser classificada em duas espécies. A e-democracia não institucional, que é aquela em que não há participação do poder público, quer dizer, a, a estrutura de participação popular e de veiculação de ideias, ela está fora da estrutura do Estado. Tá? Isso pode ser por meio de fóruns de debate e uma série de coisas extra-Estado. Tá? Ah, essa e-democracia não institucional, ela tem alguns vetores que vão desenvolver no meio da sociedade. A mobilidade eleitoral, a mobilização eleitoral, né, que vai possibilitar que as pessoas se engajem melhor politicamente para até influir em um processo eleitoral. Né? A gente viu isso aí ultimamente, as pessoas têm postado muita coisa de cunho político, né, ultimamente, mas embora pareça um fla-flu, mas é uma forma de mobilização. Tá? A gente tem o ativismo social, as pessoas estão mais sensíveis a esses temas, tá? E por conta disso mais atuantes, querendo discutir, querendo ir para a arena de debates. Tá? O chamado jornalismo cidadão, que é o cidadão veicula, ele tira uma foto, posta no Facebook, posta no Twitter, é, faz denúncias, né, manifesta ali sua opinião, então relata à sociedade aquilo que ele viu. Né? Os celulares todos têm câmeras hoje em dia, a pessoa registra ali alguma coisa, algum acontecimento e torna público para a sociedade. Tá? É o que é chamado de jornalismo cidadão. E a transparência. Tá? Os veículos de comunicação digitais, eles possibilitam uma maior transparência até do poder público por meio dos portais de transparência, né? As informações do processo licitatório nos sites das repartições públicas. Então, isso é uma forma da sociedade poder exercer o controle e também participar, colaborar com o poder público na tomada de decisões. Tá? E aí nós temos a democracia institucional, certo? Essa democracia institucional, o Magrani ele vai falar que né, compreende a manifestações da democracia participativa dentro da estrutura do Estado. Né? É, por exemplo, a participação em conselhos, audiências públicas que são desenvolvidas pelo próprio governo. Né? E tudo isso são formas da sociedade poder participar, consultas públicas. Tá? São formas da sociedade poder participar. Né? Eu faço a consulta pública, coloco um determinado anteprojeto de lei no site para que eu possa receber sugestões. A gente tem a figura do orçamento participativo, eu coloco no site um formulário de pesquisa para as pessoas ali darem suas opiniões, o que elas acham interessante. Então, são formas do cidadão comum poder participar do processo. Tá? Essa democracia institucional. Bom,
Aí nós temos um exemplo lá na Câmara dos Deputados, que é o portal E-Democracia. Nesse portal E-Democracia, há uma série de discussões ali que são feitos, fóruns de debate, enquetes sobre projetos de lei, sobre temas que sejam relevantes. E aí temas ali que têm muita repercussão, eles acabam virando mesmo projetos de lei. Então é interessante. E é uma forma dos deputados poderem ter um termômetro da sociedade. O que a sociedade pensa sobre aquilo, certo? Ah, nós temos um caso bem sucedido de participação popular no processo democrático com o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet foi um projeto que surgiu, um anteprojeto, em 2009, tá? Dentro do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Ministério da Justiça. Então, foi criado um anteprojeto, e esse anteprojeto ele foi disponibilizado na plataforma WordPress, e com o suporte do portal culturadigital.br. E ali recebeu 1.168 contribuições, tanto de pessoas físicas como jurídicas. Tá? E essas sugestões foram ouvidas, foram compiladas, tá? E o que se pode ver é que houve uma participação, houve uma mobilização da sociedade, tá? Como o tema ele era muito relevante para as pessoas que lidam com a informática, com a internet, pessoas do setor, do segmento, elas participaram de forma efetiva, dando sugestões, dando opiniões, relatando problemas que encontravam, vamos inserir uma regra para tratar sobre isso. Lógico que esse processo todo demonstrou que a e-democracia ela tem desafios. Quais desafios? Nós temos a questão da exclusão social, da exclusão digital, que é um problema. Tá? Nós temos uma parcela da população, embora o Brasil tenha em média 2 celulares para cada habitante, tá? Nós temos muitas pessoas, um percentual grande da população rural, por exemplo, só tem 44% de acesso à internet no campo, né? Nas cidades, esse número chega a 70%. Então, perceba, nós temos um número considerável da população que não tem acesso à internet. Então, isso é um problema. A gente tem a falta de cultura do engajamento político online, a gente tem a falta de cultura no engajamento político. Isso já existe no Brasil, né? O engajamento político online, então, somado à exclusão digital, é um grande problema. Tá? A nossa sociedade civil ela não é madura o suficiente, então isso é uma coisa que precisa ser trabalhada na sociedade. Tá? Nós temos uma questão da tecnicização do debate. Né? As pessoas, além de elas terem acesso à internet, elas têm que ter uma capacitação para participar do debate. Tá? Isso o governo pode proporcionar. Né? No caso do Marco Civil da Internet, muitas reuniões foram feitas para capacitar a população, para ensinar como utilizar os mecanismos de participação lá naqueles debates, naquelas discussões. Mas o governo ele tem que dar a sua contribuição em relação a isso. Tá? Nós temos a falta de transparência na incorporação dos comentários. Quer dizer, eu participei da consulta pública, eu mandei um comentário, e o meu comentário ele foi levado, ele pode não ter sido inserido, mas ele foi levado em consideração, eu preciso saber disso. Então isso é importante. Tá? E depois de tudo pronto, ainda teve uma interferência muito grande lá no processo legislativo, tá? No Congresso Nacional, porque teve muitos dispositivos que foram cortados e algumas contribuições elas se perderam. Tá? Mas a gente pode dizer que o Marco Civil da Internet foi uma experiência bem sucedida de participação popular, tá? No processo político.